Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula, nós veremos a correção e um pouquinho sobre a matéria da semana 3, referente ao PET 2 do 5º ano. Vamos embora? Vem comigo, todo mundo animado? Bom, na semana 3, nós veremos o quê? A leitura e interpretação de fábulas. Então, nós vamos ler a fábula, nós vamos fazer inferências, que é voltar no texto, dar uma lida. Durante a correção, a gente vai analisar como que pode ser feita essa leitura e essa interpretação. Vou também dar uma revisada na matéria, porque tem algumas questões que trabalham outras matérias dentro da língua portuguesa, então a gente vai revisar um pouquinho também, tá bom? Então, tema: leitura e interpretação de fábulas. Caro estudante, nessa semana trabalharemos a leitura e interpretação de textos. Atenção a responder as perguntas e recorra ao dicionário sempre que tiver alguma dúvida. E isso é uma indicação não só para a língua portuguesa, não só para a interpretação de textos, tá? Qualquer atividade que você se deparar com uma dúvida em relação ao significado da palavra, recorra ao dicionário virtual, inclusive, se você não tiver na sua casa o dicionário físico. Apresentação. Compreender as ideias expostas em um texto, ou seja, ser um bom leitor, é fator importante para se obter sucesso na escola e na vida. Para tanto, algumas ações são fundamentais, como, olha aí algumas dicas. Ler o texto mais de uma vez para estar seguro do seu conteúdo. Sublinhar, pode ser com lápis, com canetinha, com um lápis de cor. E buscar o significado das palavras desconhecidas. Então, isso é extremamente importante, não só em língua portuguesa, como eu falei. Ler o texto em voz alta para alguém. Isso é importante e tem uma atividade no finalzinho do PET que vai pedir isso. E eu quero que vocês realizem e me mandem no privado, tá? A leitura, a fluência na leitura é extremamente importante, porque se você lê o texto pausadamente ou com dificuldades, você não vai conseguir entender aquele texto, tá? Então, treinem com vocês mesmos, sozinhos, em frente ao espelho, ou peça alguém da sua família que você tem mais liberdade, para fazer a leitura desse texto na sua casa, tá? Retomar oralmente o texto por meio de reconto para assegurar que seu conhecimento sobre o conteúdo está completo. Identificar a ideia central do texto, dentre outras. Na leitura dos textos a seguir, procure exercitar as dicas deixadas acima e observe se elas te ajudam a compreender melhor a mensagem lida. Seja um bom leitor. Então, vocês podem criar aí na casa de vocês, uma outra rotina de leitura. Mas, por exemplo, riscar, sublinhar as mensagens principais, voltar no texto sempre que tiver uma dúvida para responder alguma questão, porque isso, além de exercitar a interpretação de texto, vai ajudar vocês na escrita das palavras, Então, não fiquem assim receosos de voltar no texto, voltem sempre que necessário. Então, vamos lá. O que é uma fábula, que é o texto que a gente vai estudar aqui nesse PET, nessa semana, É um tipo de história que é curta e os personagens quase sempre são animais. E essas fábulas ensinam como agir de acordo com o bom senso e como se sair bem nas situações difíceis da vida. Geralmente essas fábulas sempre têm uma mensagem que faz a gente refletir, faz a gente pensar sobre as nossas ações, as nossas atitudes no dia a dia. Então, as características de uma fábula. A narrativa é curta, É um texto pequeno. Personagens são animais com comportamentos humanos, como eu acabei de falar. Pode ser oral ou escrita. Critica comportamentos, valores ou grupos sociais, então ela vai trazer uma crítica que faz você pensar sobre um determinado comportamento, um determinado grupo social,
e tem a presença de uma lição de moral que pode ser implícita, escondida no texto, né? Nem sempre essa moral pode estar ali aparecendo no texto, ou pode ser explícita, que ela está bem esclarecida ali naquele texto. Aí eu coloquei uns exemplos de fábula, né? A fábula da lebre e da tartaruga, a fábula do leão e do rato, e da cigarra e da formiga, né? Essas aí são as mais conhecidas, tem várias outras, né? E a gente conhece muito sobre fábulas de Esopo, né? Que a gente lê muito isso. Tem até livros que tem coletâneas dessas fábulas, né? Esopo é um escritor que é atribuída a origem, né? A autoria dessas fábulas. Não se sabe ao certo quem foi, né? Mas se atribui sempre a maioria dessas fábulas a esse autor. Então, vamos para a correção das atividades, para o vídeo, volta sempre que for necessário, tá bom? Então, vamos lá. Leia com atenção o texto, depois responda as questões interpretativas propostas. O lobo e o burro. O burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo que ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. Fingiu que mancava com a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro todo choroso contou que tinha pisado no espinho pontudo. Ai, 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 por favor, tire o espinho da minha pata, implorou. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço. Por isso, quando o burro levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. Nesse momento, o burro deu o maior coice da sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Moral: cuidado com favores inesperados. Então, nessa fábula especificamente, a moral está o quê? Explícita, ela está aparecendo, né? Qual que é a moral? Cuidado com os favores inesperados. Essa fábula foi retirada desse link pequenininho que está ali embaixo, né? E agora nós vamos ver as atividades de interpretação de texto. Esse texto é um conto, uma fábula ou uma reportagem? Né? Isso aí é fácil. A gente já viu na introdução lá do PET que é o quê? É uma fábula, né? 3. O plano do burro para se salvar do lobo começa quando ele, então, se precisar, volta no texto. Mas quando ele revela ao lobo que pisou no espinho, finge que manca com bastante dificuldade ou alerta o lobo do perigo de engolir o espinho. Então, vamos raciocinar, né? Quando o burro começa a mancar, ele está mandando uma mensagem ali para o lobo. O que ele está falando? Que está com a pata machucada, né? Então, a primeira coisa que o burro fez foi fingir que estava mancando. Então, a primeira coisa que faz o lobo perceber, né, que ele está com algum problema é quando ele finge que está mancando com dificuldade, né? E 4, em ai, 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 por favor, tire o espinho da minha pata. O travessão indica o quê? Marca o início da fala do burro ou assinala uma pausa na fala do burro. A gente viu que o travessão, né, nos PETs anteriores aí, a gente viu que o travessão ele serve para indicar o quê? Uma fala, né? Então, ele aí vai indicar a fala do burro, tá bom? 5. Na parte, se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando me engolir? A palavra ele refere-se a quem? Então, se você não tirar ele quem? O espinho, né? Então, essa parte se refere ao espinho. No segmento, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. A expressão grifada foi usada para indicar lugar, modo ou tempo. Gente, isso aí tem a ver com, nós vamos ver aí no próximo slide, mas a princípio eu vou explicar para vocês. Com todo cuidado. Quando eu faço uma coisa com todo cuidado, vamos imaginar, eu pego meu celular com todo cuidado. Isso tem a ver com o lugar que eu estou? Não.
Tem a ver com tempo, presente, passado, futuro? Também não tem. Ele tem a ver com o quê? Com o modo, com o jeito que eu estou realizando essa ação, não é isso? Então, se ele tem a ver com o modo como eu estou realizando essa ação, então essa parte, com todo cuidado, está relacionada ao modo como eu estou fazendo essa ação, né? Isso tem a ver com o quê? Com advérbios, né? Não sei se vocês já estudaram advérbios, mas os advérbios são palavras que dão sentido às ações, sentido a frases. Então, a gente está vendo aí nessa tabelinha, se precisar, para você identificar e analisar essa tabela dos advérbios, eles mostram a maneira, o que se refere àquelas palavras. Então, aí a gente tem no primeiro do tempo, né? O que são advérbios de tempo? São hoje, sempre, nunca, cedo, tarde, manhã, às vezes. Então, quando eu falo assim, eu estudei hoje de manhã, eu estou me referindo a quando aconteceu, ao tempo, né? Então, esse é o advérbio de tempo. O advérbio de lugar, ele está relacionado a onde foi realizada aquela ação. Então, se eu falar assim, eu estudei aqui hoje. Aqui, eu usei dois advérbios, um de tempo, que foi o hoje, e o de lugar, que eu falei que eu estudei aqui, né? De modo, o modo como eu realizei aquela ação. Então, ó, bem, mal, rapidamente, lentamente, à vontade, às claras, às escuras. Então, eu posso falar assim, ah, eu estudei bem. Então, como que eu realizei aquela ação de estudar? Bem, se eu falar, eu realizei mal a minha atividade, como que eu realizei ela? Mal. E isso é o modo como eu realizei aquela ação. A intensidade, o advérbio de intensidade, ele tem a ver com qual intensidade você realizou aquilo. Você estudou muito, estudou pouco, menos, apenas. Então, toda vez que a gente encontrar essas palavrinhas, que são os advérbios de intensidade, ela está se referindo a com que intensidade que você fez aquilo. Eu estudei muito, estudei pouco. Isso dá a ideia de intensidade. Advérbio de dúvida, né? É sim, é não, é talvez, provavelmente, porventura, por acaso. Então, dá aquela ideia de dúvida, né? Então, talvez aquele estudante estudou ontem. Talvez eu vou ao cinema hoje. Não estou dando certeza, né? Isso, esse talvez, provavelmente, dá essa ideia de dúvida. A afirmação é quando eu dou a ideia de uma afirmação. Então, certamente irei ao cinema hoje, né? Com certeza eu vou estudar. Então, estou falando através desses advérbios que eu vou fazer aquilo, né? E de negação, é uma negativa, estou negando aquela ação. Então, não vou ao cinema hoje, não vou comer hoje. Então, todas as vezes que a gente se encontrar, se deparar com essas palavrinhas que dão a ideia de como foi realizada uma determinada ação, são os advérbios, tá? Eu dei só uma pincelada para vocês entenderem um pouco melhor. Vocês vão estudar isso mais esse ano que vem, tá? Se precisar, quem quiser, para o vídeo, copia essa tabelinha no caderno, tá? Que é bem interessante. Então, aqui, no fragmento, o burro deu maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. O vocábulo destacado, né, indica o quê? O vocábulo destacado, aí vocês estão vendo que é a letra E, né? Então, olha só, o burro deu maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Antes de responder, eu vou explicar. Nós estamos estudando palavras que nos auxiliam na interpretação e na escrita dos textos. A primeira aí que eu dei foi o advérbio, que ele dá noção de intensidade, como que foi feito, quando foi feito, né? Então, eu expliquei para vocês isso na outra atividade. Nessa atividade, nós vamos ver e conhecer os conectivos, que eles quase têm a mesma função dos advérbios nas frases, no texto. E aí, nesse caso, eu só coloquei essa tabelinha aí para que vocês tenham noção do que a gente está falando, né? Nessa tabelinha aí, a primeira linha fala adição, né? Então, a adição é o quê? E
além disso, não só, mas também, finalmente. Então, quando a gente vai dar ideia de adicionar alguma coisa, a gente utiliza a letra E. Então, por exemplo, eu quero falar que hoje eu estudei e fiz uma caminhada. Então, eu vou falar assim, hoje eu estudei e caminhei à tarde. Então, quer dizer, eu estou juntando essas duas ações numa frase. Quando eu realizo mais de uma atividade, por exemplo, ou eu quero falar mais de uma coisa e as duas se complementam, dá a ideia de adição, né? Aquela ideia de adicionar, né? Então, a letra E ali, ela dá a ideia de quê? De soma dos fatos, né? Eu não estou excluindo um fato em relação ao outro, estou juntando. Então, esse E, sempre que ele aparecer num texto, numa frase, ele vai dar a ideia de quê? De junção desses fatos, tá bom? Fiquem tranquilos, não se preocupem em relação aos conectivos, nem em relação aos advérbios, tá? Porque vocês verão isso durante o ano, né? Isso é uma ferramenta que vai auxiliar vocês na escrita de textos. É importante conhecer esses tantos conectivos que ajudam a gente a conectar uma frase na outra, quanto os advérbios, porque elas são palavras que enriquecem o nosso texto, tá? Então, fiquem tranquilos, porque é assim mesmo, tá bom? Releia o desfecho da história. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Podemos concluir que o burro era um animal astuto. Se você não sabe o que é astuto, pesquisa no Google, mas astuto está relacionado à esperteza. Ingênuo está associado a inocente e preguiçoso. Então, burro aí nesse caso, ele mostrou que ele era o quê? Esperto, né? Que ele era astuto. 9. O trecho. Moral. Cuidado com os favores inesperados. Tem o objetivo de informar um fato? Não, não é um fato. Dar um ensinamento? Sim. Todas as vezes que a gente encontrar a moral da história no final de uma fábula, ela tem a intenção de te mostrar um ensinamento, né, te proporcionar ali um aprendizado de uma lição. Expor uma suposição? Não, não é isso. Então, a segunda alternativa que é a certa. 10. A história foi escrita em uma linguagem culta, informal ou regional. Culta é uma linguagem que a gente usa em meios oficiais, meios do governo, quando a gente vai mandar uma carta ou um e-mail para o diretor da nossa escola, ou para o presidente, ou para o governador, ou para alguém que você trabalha na empresa, alguém que é superior e que você deve um respeito maior e tem uma linguagem própria, então uma linguagem mais culta, mais formal, né? É uma linguagem mais informal. Informal está relacionada ao jeito que a gente conversa com as pessoas no dia a dia, né? A gente não conversa com as pessoas chamando elas de excelentíssimo diretor, excelentíssimo presidente, não, né? A gente conversa com os nossos colegas de uma maneira mais informal. E a linguagem regional? Linguagem regional está associada às questões, por exemplo, aqui em Minas, a gente costuma usar muito uai, trem, negócio, sou. Então, esse texto, ele não trabalha nem a questão culta e nem a questão regional. Ele vai falar, né, o burro conversa com o lobo de uma forma o quê? Mais informal. Então, é a segunda alternativa que é a correta, ok? E agora, esse texto aí da andorinha e as outras aves, o que é que vocês vão fazer? Vão ler, absorver qual é a moral desse texto e, a partir disso, vocês vão gravar um vídeo para mim e realizando a leitura desse texto. Pode enviar para mim no privado, não precisa ficar com vergonha, porque isso é uma forma de avaliar o seu nível de leitura, tá bom? Então, vou ficar aguardando esse texto, essa leitura desse texto no meu WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula e ficou com dúvidas sobre alguma coisa? Volta o texto. Não entendeu muito bem o que é advérbio, que são os conectivos que nos ajudam na escrita dos textos? Pode me perguntar também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.